E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fontinelli aqui. Estamos aqui de hoje para mais uma aula de matemática, tá certo? Só recordando o que nós já estudamos, lembrando que eu já postei aula relacionada a símbolos matemáticos, ou seja, símbolos lógicos matemáticos que a gente utiliza muito dentro da matemática, tá? E na aula passada nós começamos a estudar os conjuntos, ok? Lembrando que nós vimos introdução a conjunto, vimos como representar um conjunto, que a gente pode representar basicamente um conjunto de duas formas, que é pela forma por escrita ou pelo diagrama de Venn, ok? E também nós vimos em relação à pertinência, ou seja, se uma coisa contém ou não contém, ou pertence ou não pertence, também pode ser chamado assim, tá? Dentro de um conjunto. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver igualdade de conjuntos. O que é igualdade de conjuntos? Igualdade de conjuntos é quando a gente tem dois conjuntos e eles são iguais quando ambos os conjuntos possuem os mesmos elementos, tá? Então, o que a gente pode dizer? Que dois conjuntos são iguais quando os elementos do conjunto A são iguais aos elementos do conjunto B. Certo? Ou seja, eu digo que A é igual a B, ou seja, A é igual a B. Quando é que A é igual a B? A é igual a B, equivale, ó, lembrando que nós já vimos esse símbolo, ele significa equivale a dizer para todo x, ou seja, esse x aqui no caso ele está representando um número, tá, gente? Ou seja, o número 1, 2, 3. O para todo x ou para qualquer número, eu também poderia falar isso, tá bom? Quando esse x ou esse número pertence ao conjunto A. Por que eu sei que isso aqui é um conjunto? Porque ele está escrito com letra maiúscula, tá? Lembrando que os conjuntos eles são representados por letras maiúsculas. Equivale a dizer que x pertence a A, equivale a dizer que x também vai pertencer a B. Ou, em outras palavras, eu posso dizer o seguinte: A eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Aqui. Conjunto A com os números 1 e 2. E eu tenho o conjunto B com o número 1 e 2. Esses conjuntos, tanto o conjunto A quanto o conjunto B, eles são iguais. Por que eles são iguais? Porque ambos os elementos do conjunto A também estão presentes no conjunto B, ou seja, para todo x, ou seja, para qualquer número pertencente ao conjunto A, equivale a dizer que esse x também pertence ao conjunto B. Por exemplo, o número 1, ele faz parte do conjunto A, obrigatoriamente para eles serem iguais, ele também tem que pertencer ao conjunto B. A mesma coisa com o número 2, ele vai estar tanto no conjunto A quanto no conjunto B, tá certo? Coloquei aqui um exemplo para vocês verem. Dados os conjuntos, eu tenho o conjunto A, 1, 3, 5 e o conjunto B. X tal que, lembrando, ó, esse símbolozinho que nós já tínhamos visto, tal que x é ímpar positivo menor que 7. Ah, professor, mas você acabou de falar que para dois conjuntos serem iguais, eles têm que ter os mesmos elementos. Só que aqui eu estou vendo diferente. Realmente, a escrita tá diferente, mas os elementos são os mesmos, tá, gente? Por que eles estão diferentes? Porque existem N maneiras de você representar um conjunto. Por exemplo, esse conjunto B aqui, ele está representado de forma por extensa, ou seja, ele está representado de forma escrita. Só que, da forma escrita, eu posso passar esse conjunto para a forma numérica? Posso sim, ó. Eu posso dizer que esse conjunto B, lembrando que nesse conjunto B, ele é representado por números x, tá? Esse x aqui, ele representa isso, tá, gente? Ele quer dizer que nesse conjunto existem números, tá? Na matemática, letras, elas significam isso, elas significam números que você não sabe quais são eles, tá? Então, por isso que a gente chama de incógnitas ou variáveis. Aqui, ó, tem um x. Esse x, ele representa um número que eu não sei qual é ainda. Tal que x é ímpar. Opa, eu já sei que esses elementos pertencentes ao conjunto B, eles são ímpares. Logo, o número 2 vai entrar, o 4 vai entrar? Não, porque eles são pares. Então, eu já sei
que esse meu conjunto não vai ter número par, ele vai ter somente números ímpares positivos, ou seja, o menos 1 entra, não entra porque ele é negativo, somente números ímpares positivos. E esses números ímpares positivos, eles são o quê? Menores que 7. Ou seja, se eles são menores que 7, o 9 vai entrar? Não. Ah, mas ele é ímpar. Sim, ele é ímpar. Ele é positivo? Ele é positivo. Mas o 9, ele é maior que 7. Tá? Então, ele quer aqui, ó, menor que 7. O 9 já não entra porque ele é maior que 7. Ou seja, quais são os elementos? 1 é o primeiro número ímpar que nós temos. 3, 5 e 7? Não. O 7, ele não entra dentro desse conjunto por uma única razão. Menor que 7, tá? Se aqui tivesse menor e igual a 7, aí sim o número 7 entraria. Mas aqui está dizendo que é menor que 7. Não menor e igual a 7, é só menor. Ou seja, o número 7 ele também não vai fazer parte desse conjunto. Só os números menores que 7, que é 1, 3 e 5. Isso aqui é meu conjunto B. Meu conjunto A eu já sabia quem era, que era 1, 3, e 5. Esses conjuntos obrigatoriamente são iguais? Sim, são conjuntos iguais. Por que eles são iguais? Porque os elementos presentes no conjunto A são os mesmos elementos presentes no conjunto B. Tá? Ou seja, o conjunto A, 1, 3, 5. Conjunto B, 1, 3, 5. Certo? Logo, esses dois conjuntos são iguais. Espero que vocês tenham entendido. Bom, nós acabamos de ver igualdade de conjuntos, agora nós vamos ver, desigualdade de conjuntos. Agora há pouco nós vimos a igualdade quando dois conjuntos são iguais, agora nós vamos ver quando dois conjuntos são diferentes, tá? Quando que dois conjuntos são diferentes? Dois conjuntos são diferentes quando existe muita atenção aqui, pelo menos, tá? Pelo menos um elemento. Ou seja, para que dois conjuntos sejam diferentes, só é necessário que um único elemento não pertença a um dos conjuntos, tá, pessoal? Para que dois conjuntos sejam diferentes, só é necessário isso, que um dos elementos, um único elemento, tá? Lembrando que podem ter um ou mais, tá, gente? Não vou dizer que só é um. Quando um ou mais elementos não pertencem a um dos conjuntos. Deixa eu mostrar aqui, Eu tenho o conjunto A. 1, 2, 3. E eu tenho o conjunto B. 1, 2, 3, 4. Esse conjunto A e esse conjunto B são o quê? Diferentes. Por que esses elementos são diferentes? Ambos pertencem ao elemento 1. Ambos pertencem ao elemento 2. Ambos pertencem ao elemento 3. Porém, o conjunto B, ele tem o elemento de número 4, que não pertence ao conjunto A. Logo, esses dois conjuntos, eles vão ser o quê? Diferentes, Eu vou dizer que A, símbolo da diferença de conjuntos, A, lê-se A diferente de B. Tá? A vai ser diferente de B por causa disso, porque aqui, eu tenho um elemento que pertence ao conjunto B que não pertence ao conjunto A. Logo, esses conjuntos, eles são diferentes. Tá certo? Eu coloquei aqui um exemplo para ficar melhor. Dá os conjuntos A, 9, 11, 13, 3 pontinhos. Lembrando, tá, gente, que esses três pontinhos, eles significam o quê?
continuidade, ou seja, que para frente ainda vai ter mais elementos, tá? Quando tem esses 3 pontinhos, eles são conjuntos infinitos, ou seja, são conjuntos que não têm fim, tá? E o conjunto B? X, tá? O que é X? De novo, X, pessoal, aqui ele quer dizer números, tá? Ou seja, esses números, tá o quê? Esses números pertencentes a esse conjunto B, eles vão ser o quê? Eles vão ser números ímpares, positivos e maior ou igual a 7. Mais uma vez, esse meu conjunto B aqui, gente, ele está representado por escrito. Porém, eu posso fazer ele da forma numérica, tá? Ó, quem é que vai ser meu conjunto B? Meu conjunto B, ele é números ímpares. Ok, eu já sei que são números ímpares. Positivos, também já sei que vão ser só números positivos, não vai entrar nem número negativo. Maior ou igual a 7. Vocês lembram que no exemplo passado, o número ele era o quê? Menor, só menor que 7. Agora ele vai ser o quê? Maior ou igual. Quando a gente tem um igual, gente, isso quer dizer que esse número ele também vai fazer parte do conjunto, tá? Ou seja, quem é que vai fazer parte do conjunto? O número 7, porque ele é maior ou igual a 7. Quais são os números ímpares, positivos, maior ou igual a 7? O primeiro vai ser, obviamente, o elemento de número o 7. O próximo, por ser ímpar, é o 9. O próximo, o 11. 13. E eu vou colocar os 3 pontinhos porque esse também é um elemento, é um conjunto infinito, tá? Ele não vai ter fim. Então, quando a gente tem um conjunto que é infinito, a gente coloca os 3 pontinhos para dizer que ele continua. Porque eu não vou continuar escrevendo, né? Porque se eu for escrever, vou passar o resto da minha vida escrevendo e não vou terminar de representar esse conjunto, certo? Logo, o meu conjunto B vai ser 7, 9, 11 e 13. Quem é o meu conjunto A? O conjunto A é 9, 11 e 13. Logo, a gente pode dizer que A é diferente de B. Por que A é diferente de B? Porque no conjunto A, B, nós temos o elemento 7, que não tem no conjunto A. Então, para que ambos os conjuntos sejam diferentes, só é preciso que tenhamos um elemento que não pertença a um dos conjuntos. No caso aqui é o número 7, que ele pertence somente a B e não pertence a A. Logo, eu posso dizer que A é diferente de B, tá certo? Certo, pessoal? Agora a gente vai fazer uns exercícios, né, para a gente fixar o conhecimento. Lembrando para vocês que matemática é isso, é treino. Você tem que treinar exercícios para que você consiga fixar melhor o conteúdo, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver alguns exemplos, tá certo? Eu vou passar futuramente uns exemplos para vocês fazerem aí na casa de vocês, tá? No caso da aula de hoje. Depois que terminar de assistir o vídeo aqui, tá certo? Então, bora lá. Questão de número 1. Utilizar os símbolos de pertence e não pertence, relacionando os elementos dos conjuntos. A, lembrando que o meu conjunto A, ele tem os elementos A, E, I, O, U, que são as vogais do nosso alfabeto. E o elemento B, no caso o conjunto B, possui os elementos B, C, D, F, G. São algumas das nossas consoantes. Lembrando, os símbolos pertence e não pertence, eles justamente só é para dizer isso. Se o símbolo está pertencendo ou ele não está pertencendo àquele conjunto. Tá certo? Por exemplo, na letra A e A. Lembrando que esse Azão maiúsculo ele representa um conjunto, tá, gente? Lembrando que conjuntos eles são representados por letras maiúsculas. O elemento A, ele pertence ou ele não pertence ao conjunto A? Bora lá? Quem é o meu conjunto A? Eu tenho os elementos A, E, I, O, U. Dentro desse meu conjunto, eu tenho o elemento A, sim. Então, esse A, ele vai pertencer. Então, vou colocar aqui, ó. Pertence ao conjunto A. O
o elemento U, ele pertence ao conjunto B, quais são os elementos do conjunto B? B, C, D, F, G. Tem algum elemento U dentro do meu conjunto B? Não, não tem nenhum elemento U dentro do meu conjunto B. Logo, o elemento U, ele não pertence ao conjunto B, tá certo? Recapitulando, o A, ele pertence ao conjunto A, ó, se vocês observarem, está aqui o elemento A dentro do conjunto A. O U, ele pertence ao conjunto B? Não, ele não pertence ao conjunto B, porque, ó, se vocês observarem o conjunto B, não tem nenhum elemento U, mas o U pertence ao conjunto A. Logo, eu digo que U não pertence a B. O elemento G pertence ao conjunto B. Ó, quem é meu conjunto B? B, C, D, F, G. Opa, tá bem aqui meu elemento G. Logo, se dentro do conjunto B eu tenho meu elemento G, G pertence ao conjunto B, tá certo? E o último, o elemento D pertence ao conjunto A? Não. Se vocês observarem o D, ele está dentro do conjunto B. Logo, D não pertence ao conjunto A, tá certo? Isso é quando a gente utiliza o símbolo pertence e não pertence. Tá? Você vai dizer se aquele elemento ele pertence a tal conjunto, tá certo? Por exemplo, se vocês virem isso aqui também, vou colocar aqui como letra F. C e A. Esse C e A também, pessoal, é só para vocês dizer se o elemento C ele vai estar pertencendo ou não ao conjunto A. Ó, o elemento C ele faz parte do conjunto B. Logo, eu posso dizer que C não pertence, não pertence, né, ao conjunto A. Ou seja, C não pertence a A. Se vocês virem isso aqui, ó, C e A é a mesma coisa disso aqui, só para você substituir o I por pertence ou não pertence, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Questão de número 2, pessoal. A questão de número 2, ó, é para vocês representar um conjunto abreviadamente e por extenso, tá? São duas maneiras que nós temos de representar um conjunto quando ele é feito não pelo diagrama de Venn. Tá? Vocês podem representar ele ou abreviadamente ou por extenso. Abreviadamente, gente, é a representação, digamos, por escrita de um conjunto. Abreviadamente é a representação escrita e por extenso é quando você vai enumerar os elementos. Ou seja, quando você vai colocar um por um os elementos pertencentes àquele conjunto. Só para falar de novo. Abreviadamente é quando você escreve, geralmente quando você representa um conjunto por escrito, tá? Como seria essa forma por escrita? Seria a característica do conjunto. Por exemplo, eu vou fazer a representação de um conjunto das vogais, que é o que nós vimos na passada. Como é que eu faria a representação por extenso? Eu diria que x, tal que x são as vogais do alfabeto. Opa! Isso aqui é uma representação abreviada, ou seja, é uma representação, ó, se vocês observarem, ela está por escrito, tá? Ou seja, é uma representação abreviada. E por extenso? Por extenso é quando você enumera os elementos. O que seria enumerar? É você colocar um por um os elementos pertencentes ao conjunto. Ou seja, A, E, I, O, U. Tá certo? Lembrando, gente, que quando a representação é feita por extenso, vocês têm que separar os elementos ou por vírgula ou por ponto e vírgula, como eu já tinha falado na aula passada, tá certo? Ó, aqui ele está representado da forma abreviada e aqui ele está na forma por extenso.
Tá? Abreviada é quando você escreve a característica do conjunto e por extensa é quando você enumera os elementos pertencentes ao conjunto. A gente vai fazer justamente isso aqui, ó. Ele quer que você faça uma representação abreviada e por extenso do conjunto A dos múltiplos negativos de 3. Tá bom? Então, primeiro eu vou fazer a forma abreviada. Como que seria a forma abreviada? Seria, como ele quer o conjunto A, então vai ser o conjunto A igual, lembrando que todo conjunto ele é representado dentro de chaves, isso eu já tinha comentado na aula passada. Todo conjunto ele é representado dentro de chaves. Como aquele quer a forma abreviada, lembrando que a forma abreviada é por escrita. Toda vez que você for fazer a forma abreviada, gente, ele sempre vai começar assim, ó, x tal que x. Tá certo? Isso é uma forma de começar a representação de um conjunto da forma abreviada. Você vai sempre colocar x tal que x. Aí você vai escrever a característica desse conjunto. No caso, qual é a característica do conjunto? Ele está dizendo que esse meu conjunto eles vão ser múltiplos de 3 negativos. Então eu posso colocar isso. Múltiplos negativo de 3. Fecha chaves. Tá certo? Então, essa é a forma abreviada. Eu vou dizer que o conjunto A vai ser x tal que x, ele é um múltiplo negativo de 3. E para a forma por extensa? Na forma por extensa, vocês vão fazer o quê? Vocês vão enumerar os elementos, tá certo? Quem são os múltiplos negativos de 3? Lembrando, tá, gente, que múltiplo é quando você vai dobrando ele de acordo com o valor. Por exemplo, como é 3 e é múltiplo negativo de 3, vocês vão começar menos 3. Quem é o próximo? Múltiplo, gente, é como se você estivesse somando aquele valor. No caso aqui, ó, 3. Seria como se eu estivesse fazendo uma soma de 3 em 3. 3 mais 3 seria menos 6, porque são negativos, tá certo? Menos 6, menos 9, menos 12. E 3 pontinhos para dizer que esse conjunto continua, porque ele é infinito. Entendido? Espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Terceira questão, gente. Na terceira questão, vocês vão relacionar os conjuntos utilizando os símbolos igual e diferente. Tá? Ou seja, vocês vão dizer se os conjuntos A e B são iguais ou diferentes, tá? Na letra A, eu tenho um conjunto A, 1, 3, 5 e 7. Lembrando que essa aqui é uma representação por extensa. E o conjunto B está feito de uma forma abreviada. Lembrando que da forma abreviada, eu posso representar pela forma por extensa, tá, gente? E é o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos transformar da forma abreviada para a forma por extensa. O conjunto A, eu não vou mexer nele, porque ele já está na forma por extensa. E o conjunto B eu vou colocar aqui. Lembrando que B é x tal que x é um número ímpar, então eu já sei que os meus elementos do conjunto B eles vão ser ímpares, positivos, ou seja, os números negativos não entram, e menor que 9. Lembrando por ele ser só menor que 9, o número 9 ele não vai fazer parte do conjunto. Agora, se tivesse escrito menor e igual a 9, aí sim o 9 entraria dentro do conjunto. Porém, aqui ele só está menor que 9. Logo, o número 9 ele não vai fazer parte do conjunto. Quais são os números ímpares, menores, ímpares, positivos, menores que 9? Vão ser 1, 3, 5, 7. O número 9 não entra porque é menor que 9, tá certo? Ou seja, o conjunto A é igual ou diferente ao conjunto B. Lembrando que para que dois conjuntos sejam iguais,
Ambos têm que terem os mesmos elementos. Ó. O número 1 tem no A, tem no B. O 3 tem no A, tem no B. O 5 também tem no A e no B. E o 7 também está presente tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Logo, esses conjuntos, eles são o quê? Iguais. Logo, o conjunto A vai ser igual ao conjunto B. Letra B. O conjunto A, verde e amarela. Isso aqui é uma representação por extensa. E aqui é uma representação abreviada. Da forma abreviada, eu posso fazer pela forma por extensa? Sim. Então, eu vou fazer isso. O conjunto A, eu não vou mexer nele porque ele já está na forma por extensa. Verde e amarela. E o meu conjunto B são... Quem é meu conjunto B? X, tal que X, é uma cor da bandeira do Brasil. Quais são as cores que fazem parte da bandeira do Brasil? Verde, amarela, azul e branco. Certo? Quais são as cores que fazem parte da bandeira do Brasil? Verde, amarelo, azul e branco. Logo, o conjunto A é igual ou é diferente ao conjunto B? Lembrando que para que eles sejam iguais, eles têm que ter os mesmos elementos. E para que eles sejam diferentes, eles têm que ter pelo menos um ou mais elementos que pertençam apenas a um deles. No caso aqui, ó, o conjunto A é verde e amarelo, o conjunto B, verde, amarelo, azul e branco. Ou seja, no conjunto B, eu tenho o azul e o branco, que não tem no conjunto A. Logo, esses conjuntos, eles vão ser o quê? Diferentes. Certo? Quarto exemplo é representar, utilizando o diagrama de Venn, o conjunto A dos números naturais primos menores do que 20. Lembrando que a representação pelo diagrama de Venn, como que é feita? Nós vimos na aula passada como é que é representado o diagrama de Venn. Bom, recapitulando, o diagrama de Venn, pessoal, é o que? É representação dentro de um círculo. Só isso. Quando você vê um círculo e vê elementos dentro desse círculo, isso é chamado de diagrama de Venn. Tá? Então, isso aqui é um diagrama de Venn. Isso é um diagrama de Venn. É só um círculo. Tá? Diagrama de Venn é isso, é só um círculo. E dentro desse círculo é que vocês vão colocar os elementos. No caso aqui, como é o conjunto A, eu coloco uma letra A maiúscula aqui do lado para dizer que é o conjunto A, tá certo? Aqui dentro eu vou colocar os elementos. E quais são os elementos? Vão ser os números naturais primos menores do que 20. Tá? Lembrando que o número primo, gente, é aquele número que só é dividido por 1 e por ele mesmo. Tá certo? Então, quais são os números primos? Ou seja, aqueles que só possuem dois divisores, 1 e ele mesmo, menores do que 20. Vão ser o número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Esses aqui são os números primos menores que 20. Lembrando que aqui dentro você pode colocar na ordem que você quiser, tá, gente? Dentro do diagrama de Venn, a ordem não interessa. Basta que vocês colocam os elementos aqui dentro, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e resolvam com atenção a lista de exercícios que eu vou passar para vocês aí. Tchau e até a próxima aula.